Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida e que você, neste dia, leve a graça e a paz do Senhor Jesus por onde você andar. Que você seja instrumento de Deus para levar a sua graça e a sua paz para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho nesse dia. Ok? Vamos para mais um capítulo da Bíblia. Hoje, Levítico capítulo 16. Mas antes de ler o Levítico capítulo 16, aquele pedido básico, dê um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais aí com os seus familiares, amigos, irmãos da igreja. Comente aí se alguma coisa destacou, chamou sua atenção, se concordou ou discordou com alguma explicação que eu dei. Fique à vontade para comentar, isso ajuda a impulsionar o vídeo. Se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever e acompanhar então a leitura da Palavra de Deus. Muito obrigado aos últimos inscritos, a todos os inscritos, aos últimos. Sejam muito bem-vindos. Levítico capítulo 16, assunto único e especial, o dia da expiação. Vamos lá? O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o espargirá sobre a parte da frente da tampa, depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o espargirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel.
Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergerá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo, para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas, e tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse texto é riquíssimo, vamos para alguns detalhes. Voltando para o verso 1, o assunto é o dia da expiação. Era um evento que acontecia uma vez por ano. Os israelitas anualmente celebravam alguns feriados nacionais religiosos em que eles ofereciam certas ofertas e culto a Deus no templo, no caso aqui na tenda lá no deserto. Esse aqui era um deles. Vamos ver os detalhes desse dia e nessa releitura aqui e destaques, compará-lo com o que Jesus realizou lá no Novo Testamento. O Senhor falou, eu estou lendo o verso 1, o Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, o assunto é a aproximação do Senhor, por isso ele começa com esse tema. Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. A tenda, o templo, posteriormente o templo, lá no deserto, a tenda, ela tinha a parte externa, que era o átrio, que era uma espécie de um muro de cortinas em volta da tenda. Ali dentro daquele muro tinha a pia de bronze onde os sacerdotes se lavavam para oferecer os sacrifícios. Tinha o altar dos sacrifícios ali dentro, naquele local, e ali o povo vinha para oferecer sacrifícios a Deus.
Depois tinha um lugar santo. No lugar santo, o sacerdote entrava uma vez por dia. Aliás, ele entrava duas vezes por dia. Ele entrava pela manhã e entrava à tarde, 9 da manhã e mais ou menos 3 horas da tarde. E ali à tarde, ele colocava azeite nas lâmpadas. Ali tinha uma mesa com os pães da proposição. Ali tinha um altar de queimar incenso perante o Senhor. E ali tinha o altar. Aí tinha um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Então, diariamente, o sacerdote entrava ali à tarde, colocava azeite nas lâmpadas do candelabro, acendia o candelabro, pegava os pães, colocava os pães em ordem e queimava o incenso lá, enquanto o povo ficava orando lá fora. Isso duas vezes por dia, de manhã à tarde, de manhã para apagar, desculpem, de manhã para apagar as lâmpadas e à tarde para acendê-las, né? E depois tinha um lugar santíssimo, que lá ficava a Arca da Aliança, uma arca de madeira coberta de ouro. Dentro da arca tinha as tábuas com os 10 mandamentos. E a tampa da arca era chamada de propiciatório. E essa tampa folheada a ouro tinha 2 querubins com o rosto voltado para dentro e com as asas abertas por cima da arca. Ali era o símbolo, essa tampa tinha um significado especial, era o símbolo da presença de Deus. E ali o sacerdote só entrava uma vez por ano, oferecendo esses sacrifícios que estão descritos aqui, nesse capítulo. Versículo 3. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Uma oferta pelo pecado de um novilho e um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-la. A coisa era muito santa e muito rigorosa. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. O novilho e o carneiro inicial era sacrifício pelo próprio sacerdote. Os 2 bodes e o outro carneiro era o sacrifício pelo povo de Israel, feito uma vez por ano. Verso 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então era a purificação dos sacerdotes através do sacrifício do novilho. Verso 7. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Os 2 bodes que era sacrificado, oferecido pelo povo. Verso 8. E lançará sortes quanto aos 2 bodes. Uma para Javé, o Senhor, e a outra para Azazel. Muita gente faz mistério sobre Azazel. E na minha Bíblia, provavelmente na sua também, tem uma nota de rodapé dizendo assim: ou bode emissário, nos versículos 10 e 26. Azazel pode significar o bode emissário. Outros entendem que esse Azazel, a palavra Azazel significa emissário, outros entendem que o Azazel era na mitologia de vários povos, um demônio do deserto. Era descrito como um demônio do deserto. E alguém pode dizer assim, então quer dizer que mandava um bode para o demônio? Peraí, vamos à explicação. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 9. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor. Veja que esses bodes eles representam o sacrifício pelo povo. E o sacrificará como oferta pelo pecado. O do Senhor era oferecido como sacrifício em oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. O bode, então, era levado, um era sacrificado para Deus, o outro oferecido vivo, apresentado vivo diante de Deus e depois
e mandado para o deserto. Mas vamos ler um pouquinho mais para ver como esse bode era mandado para o deserto. Verso 11. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Só explicando o primeiro novilho. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu, é a entrada lá no Santíssimo. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra, lá no Santo dos Santos. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo espargirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo espargirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Verso 15, então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. O novilho foi em favor de si mesmo, o bode em favor do povo, sacrificado. Trará o sangue para trás do véu, nesse dia lá, fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá sobre a tampa e na frente da tampa da arca da aliança, na presença de Deus. Ele fez isso com o novilho por si mesmo, agora faz com o sangue do bode pelo povo. Verso 16. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Ali é como se estivesse fazendo um acerto de pecados pelo ano todo que tinha passado. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. A tenda que representava o templo de Deus ali, simbolicamente era contaminada pelo próprio pecado do povo, então ela passava por uma, vamos dizer assim, uma purificação também, aspergindo o sangue lá do sacrifício. 17. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Verso 18. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Era pelo sacerdote, pela sua família, pelo povo de Israel, pela tenda e pelo altar. Era feito sacrifícios e oferecido sangue, aspergido sangue como símbolo para a purificação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Verso 20. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Esse bode vivo merece um enfoque aqui, para a gente não ficar com dúvidas sobre isso. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então, alguns veem esse bode como uma figura do próprio diabo. Eu não concordo com isso. Existe um grupo religioso que tem isso como doutrina. Eu não concordo com isso. Nesse sentido, de que algo era oferecido ao diabo. Até quem creia que o sacrifício de Cristo foi oferecido ao diabo. Não é, é a Deus. O sacrifício, o holocausto, os sacrifícios na Bíblia são oferecidos a Deus. Inclusive, o sacrifício de Cristo foi oferecido a Deus. Ninguém deve nada a Satanás. Satanás deve muito a Deus. Mas ninguém deve nada a Satanás. Certo? Aí você diz assim, aí solta o bode no lugar deserto lá, após ter confessado o pecado sobre a cabeça do bode. Eu vou lhe dar minha explicação. Se você concordar, tudo bem. E se você discordar, não há problema. Até comente aí nesse vídeo se você discorda. Esses 2 bodes, o que era sacrificado para Deus
E o bode que recebe, é confessado o pecado do povo e que é solto lá num lugar solitário no deserto, representa a pessoa que recebeu o evangelho, que tomou a sua cruz todo dia e que se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, representa o primeiro bode, que é oferecido em sacrifício, em holocausto a Deus. Aquele é a pessoa que creu em Deus. Aquele bode representa a pessoa que creu em Deus. No final das contas, na verdade, ele representa Cristo, que se sacrificou por nós. E nós, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo e tomamos o sacrifício de Cristo como nosso. Ele nos atribui o valor do seu sacrifício. Primeiro bode, cristãos que ouviram o evangelho e creram, que se renderam a Deus. Representado pelo primeiro bode. O segundo bode, sobre o qual se coloca as mãos, confessa os pecados e solta lá, simbolicamente, aquele bode representa a pessoa que assumiu o seu próprio pecado e por causa dos seus próprios pecados se afastou de Deus. É a pessoa que escolheu o pecado e que se afastou de Deus. Ele está à mercê do destino. E se você pegar o Azazel aqui, significa emissário, como um demônio do deserto, é como se a pessoa que escolheu o pecado está à mercê de Satanás e dos seus demônios. Não quis o evangelho de Cristo, não se converteu, não reconheceu o Deus verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo diz para os crentes de Corinto, tem uma experiência lá interessante, que um cara estava vivendo em pecado lá, absurdo, e o conselho de Paulo diz: olha, meus irmãos, vocês vão deixar esse homem pecando desse jeito aí, entrega ele para o diabo, para ele ser, sofrer as consequências lá à mercê do diabo, para ver se a alma dele se é salva no dia do juízo. Então até o diabo, às vezes Deus usa, quem não quer ouvir os profetas, os pregadores, o evangelho, a graça, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir Deus, às vezes Deus entrega ao diabo para que o diabo oprima a pessoa, para que ela perceba o seu pecado. É como se desse mais uma oportunidade. Certo? Então esse bode, o sacerdote confessa o pecado do povo na cabeça dele e solta no deserto. É alguém que não quis Deus, não se sacrificou, não se submeteu a Deus. É assim que eu percebo. Muitos estudiosos concordam com essa linha de entendimento e eu creio assim. Se você crê diferente, ok, sem problema. Não vamos ficar inimigo por causa disso, beleza? Versículo 23. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no santo dos santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas, então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo para fazer propiciação por si mesmo pelo povo. Um novo sacrifício é feito por ele mesmo e pelo povo, além do que já foi feito e aspergido lá na tampa da arca. Versículo 25. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês, já falei disso, mas vou falar de novo. Todos esses símbolos apontam para o sacrifício de Cristo feito na cruz. Os sacerdotes aqui tinham que fazer isso anualmente. O sacrifício de Cristo foi uma única vez e para sempre. Então, tudo isso foi perpetuado em Cristo. Não há mais nenhuma necessidade de sacerdote fazendo sacrifício de bode, de novilho, do que quer que seja.
Final do versículo 29. No 10º dia do 7º mês vocês se humilharão. A minha Bíblia tem uma nota de rodapé dizendo ou jejuarão, como também no verso 31. Uma das maneiras que as pessoas usavam para se preparar para esse dia da expiação era tirar um tempo de jejum e orações como uma espécie de purificação para então esse dia especial, uma vez por ano. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Era feito uma vez por ano, acertando as contas dos pecados do ano todo. E apontava para o sacrifício de Cristo, que limpou-nos do pecado definitivamente. Versículo 31. Este lhes será um sábado de descanso quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito como o Senhor tinha ordenado a Moisés naquela época, e tudo foi feito por Cristo, oferecendo-se a si mesmo uma vez por todas lá na cruz, em nosso lugar. E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por esse novo dia, pelo lar, pela família, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família e de si mesmo. Obrigado, a Deus, pela proteção que o Senhor nos tem cercado, pela direção que você tem dado na nossa vida, pela provisão de tudo quanto nos é necessário para a manutenção da nossa vida. Muito obrigado, a Deus, pelo privilégio de termos esse instrumento pelo qual compartilhamos a sua palavra e pela sua palavra que fala aos nossos corações. Ensina-nos cada vez mais. Que nossa fé esteja depositada unicamente em Cristo Jesus, nosso Senhor, a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, seu sangue que nos purifica de todo pecado, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o nosso livre acesso à sua presença a qualquer hora do dia, em qualquer lugar onde estejamos. Não tem mais o véu do santuário para fazer barreira entre nós e o Senhor, mas tem o sacrifício do seu Filho que abriu livre acesso à presença do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, dando saúde para quem está doente, fazendo milagre a favor de quem está doente em casa, no hospital, na UTI ou desenganado pelo médico, curando as doenças do espírito, da alma e do corpo, atraindo os olhares para os tronos da sua graça. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os lares, estabelecendo a paz entre os casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um, sobre as finanças, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, e qualquer outra necessidade que os seus servos estejam pensando nesse momento, colocando diante do trono da graça do Senhor, que o Senhor conceda a sua graça ao seu povo, como tem feito todos os dias. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre, através das nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estamos aqui de volta, continuando a leitura do livro de Levítico. Um grande abraço a todos.